Ele é do Google, né? Atua dentro do Google como cientista da computação, focou em especializar-se em inteligência artificial, atuou em grandes empresas e unicórnios do Brasil, no Vale do Silício, participou de mais de 14 M&As e um IPO na Bolsa de Nasdaq, em New York. Ai, gente, que chique, meu Deus. Atualmente lidera a frente de produtos da Lovell, pódio nacional do primeiro Sebrae, top 4 da HR Tech do Brasil e a única startup de recrutamento tech investida pelo Google no mundo. E aí, gente? Esse cara é muito foda. Paulo Pelais, por favor, vem cá conosco. Uma salva de palmas, gente. Uhul. E é cearense. Cearense. Rapaz, assim que ela me apresenta, vocês já imaginam a expectativa, uma pessoa de 2 metros de altura, e do nada vem um Rastafari, cearense, toda a levada à arrumação. Tem cearense aí? Ó, tem clientes, olha lá, ó, tem clientes cearense lá, ó. Caravana do Ceará, faz barulho aí, caravana do Ceará. Aí, a caravana do Ceará. Rapaz, tem cearense em todo canto. Achei engraçado que, eu vou contar um pouco da história aqui, mas assim que eu entrei no Google, eu fui para a sede da Califórnia. Aí, quando eu cheguei lá na sede da Califórnia, assim, eu achei que todo mundo ia dizer, olha, tecnologia, IA, papapá, não sei o quê. Cara, a primeira coisa que falaram foi, tu sabia que tem um cearense que trabalha aqui? Eu falei, porra, tipo assim, eu não acredito que eu vim do interior do Ceará, para eu chegar aqui na Califórnia, eu saber se tem patinete, tem robô, tem não sei o quê, o cara vem dizer que tem cearense. Eu falei, meu amigo, de onde eu vim tem uma ruma dessa galera, né? Mas vamos para o nosso papo aqui, que a gente vai falar sobre esse tema que ninguém falou esse ano, né? Inteligência artificial, né? Quase a gente não escuta. Cara, eu fui em eventos, sei lá, esse semestre em São Paulo de RH, não tem mais evento de RH. O evento é inteligência artificial voltada a treinamento e desenvolvimento, voltada a recrutamento e seleção, voltada à saúde mental, mas com inteligência artificial. Então, eu sou Paulo Pelais. Antes de eu começar a falar, eu vou colocar essa mensagem aqui que faz parte do nosso compliance. Então, sobre esse conteúdo, ele é 100% autoral. As opiniões são pessoais, não refletem a visão do Google, já deu para você perceber, né? Então, a gente tem que colocar isso aqui, porque a partir de agora, eu posso falar o que eu quiser. Que aí vocês vão acionar o meu jurídico e não o do papai. Tá gravando? Tá gravando? Tá? Tá não, né? Eu gosto quando não está gravando, que aí eu posso falar mais coisas. Então, pessoal, eu sou esse cara aqui. Eu me chamo Paulo Pelais. Eu sou founder e CTO da Lovell. A Lovell é uma empresa de tecnologia que a gente contrata talentos utilizando inteligência artificial. Então, a gente foi investido pelo Google, que dispensa a apresentação, basicamente algumas tags minhas aqui. Eu sou paraense, sou cearense também, então, basicamente, eu nasci no Ceará, fui criado no Pará. Então, se você coloca leite, M&M, chocolate, num negócio chamado açaí, não tem fotinha, não tem oi, desconecto do meu LinkedIn, não rola esse papo. Toda vez que você botar leite no açaí, você vai lembrar que você matou um paraense, eu, no caso. Beleza? Então, eu já trabalhei, aqui é um momento LinkedIn, né? Então, eu já trabalhei em algumas empresas, algumas deles você conhece, 2 nos Estados Unidos, antes de eu entrar para essa experiência junto com o Google. Aqui é um pouco do meu maior projeto, deu para eu fazer tudo isso. Gente, que foi, cara? Não, o que você... Gente, eu falei que eu vim do Ceará e do Pará, tem pouca televisão. Eu fiz 30 anos de idade. Não tem crossfit aqui, não? Já tinha 30 anos atrás. Então, assim, cara, sabe o que é? É que eu trabalho com computação desde que eu era muito novo, né? E aí, de vez em quando, faltava o Wi-Fi. Tá explicada a história, né? Então, cara, tem pessoas aqui, Ravi, Luna, Ada, na escalinha Teodoro e o Apolo. Então, assim, todos eles fazem parte da minha vida, fazem parte da minha história. É um amor que eu tenho de paixão. Legal os nomes, né? Os nomezinhos simples, né? Mas é isso aí. Então, a gente vai falar agora sobre o RH na era da inteligência artificial. Esse papo que a gente vem falar agora aqui, gente, vai mexer com o negócio de todo mundo. Alguns em maior grau, outros em menor grau, mas aqui, de fato, que isso aqui não é um movimento, não é uma iniciativa. Eu sei que tem muita gente lá atrás, e essa galera é curiosa. Quando eu fizer assim, todo mundo ri junto, fechou? Aí todo mundo vai ficar curioso, tipo casa de vila, viu? Então, a gente está falando de inteligência artificial, e aí esse tema é muito interessante. Então, assim, vai falar sobre o mundo do nosso negócio. Olha a galera olhando lá atrás, ó. Eu acho muito engraçado. Olha o pessoal vindo atrás, o que é que está rindo, né? Impressionante. Então, gente, a gente, trabalhando dentro do mundo da inteligência artificial,
esse não é um tema novo, e é isso que eu acho tão interessante. Assim, a minha graduação, comecei a entrar na faculdade de Science Computing, ou Ciência da Computação, em 2010, e aí eu já falava sobre isso lá. A minha especialização foi em 2018, mas esse assunto ele nasce em 1943. Esses caras aqui, chamados Warren Walter, são dois cientistas, como vocês estão vendo aqui a foto deles, e eles conectaram neurociência à computação. Quem é da área da psicologia, RH, ama essas áreas, né? Psicologia, neurociência, etc., sabe que neurônio tem condutores, e que esses condutores são inteligentes, e que essas inteligências são baseadas em regras. Muitas delas hoje são muito implícitas. Então, nem a própria neurociência sabe o que conduz um pensamento de alguém. Mas esses caras estavam um dia em uma praia do Ceará, e eles lançaram uma pergunta do tipo assim, e se a gente conseguisse simular o cérebro humano? Então, daí partiu um assunto chamado inteligência artificial. Veio esse cara aqui depois, em 1950, chamado Alan Turing. Quantos conhecem esse cara aqui? Ele é conhecido como o pai da computação. Acho legal, metade levantou que conhece, outra metade não conhece. Você que nenhum nem outro, faz alguma coisa, assim, sei lá, ri, fala alguma coisa. Esse cara é conhecido como o pai da inteligência artificial, e ele é o Alan Turing. Então, ele lançou um paradigma que de 1950 para frente, veio todo mundo a se questionar, que ele disse, podem as máquinas pensar? E por que eu trago a frase dele aqui? Porque esse cara ele foi muito injustiçado durante toda a vida dele. Esse cara ele era gay, ele era um homossexual, e como ele era inglês, ele foi morto ou castrado quimicamente pela sua opção sexual, porque os ingleses, os lords, não queriam assumir que quem ganhou a guerra deles dos nazistas era um cara de inteligência artificial. Essa história é contada num filme chamado The True Machine, ou A Máquina da Verdade. Vocês podem pesquisar esse filme, é um filme excelente. Quem faz esse ator é o cara do Doutor Estranho. Vocês conhecem o Doutor Estranho? Faz assim e tal. Pô, deu até vontade de eu pular aqui, querer ser o Doutor Estranho. Eu gosto do Doutor Estranho demais. Então, assim, é um filme que super vale a pena. Domingo, tu não sabe qual é o filme, tu vai lembrar. Cara, eu vou lembrar do filme daquele Rastafari lá, muito doido. Ele conta essa história aqui, como esse cara conseguiu ganhar a guerra, decifrando ou codificando a máquina do nazista com inteligência artificial. E eu só trouxe essa informação porque esse cara conseguiu ganhar uma guerra e a galera está dizendo que inteligência artificial nasceu agora. Então, assim, isso não nasceu agora, isso já existe há muito tempo, antes mesmo do nosso computador. Então, ele fez a inteligência artificial com válvulas e resistores. Isso é contado no filme. Por que isso é tão importante a gente começar a nossa discussão, que a gente vai falar de prompt, de tantas outras coisas? Porque esse tema não é novo, mas ele, de fato, virou um tsunami na nossa empresa. Por que isso aqui virou? Por causa desse cara aqui. Vocês sabem o que é esse cara aqui, no caso? É o Gemini, ou aquele outro que vocês usam, que é bem pior do que esse, é óbvio. Então, esse cara aqui começou a entrar no bolso de vocês. Começou a entrar na casa de vocês. Começou a entrar no trabalho de vocês, no esporte de vocês, na faculdade de vocês. E isso popularizou de uma forma muito grande a inteligência artificial. E aí, essa tecnologia no nosso bolso, ela abriu um universo gigantesco de possibilidades. Então, lá no Google, a gente tem um pensamento que a gente fala, 10 times better. Então, tipo assim, e se isso fosse 10 vezes melhor? Ou 10 times bigger, se isso fosse 10 vezes maior? E por que a gente pensa isso? Imagina que o teu processo de recrutamento, seleção, de treinamento, desenvolvimento, se ele fosse 10 vezes maior, ele suportaria a demanda? Por quê? Porque se ele não suporta 10 vezes, que dirá 100? Todo mundo aqui está criando empresas exponenciais, processos exponenciais que vão alcançar escala, crescer negócio. E se a gente não conseguir pensar 10 vezes mais ou 10 vezes melhor, significa dizer que o que a gente está fazendo hoje não vai levar a gente para um canto que de fato seja relevante. E o que todo mundo busca aqui são processos altamente relevantes. E dentro do mundo corporativo, essas ferramentas que estão listadas aqui, existe um fator que o tempo que foi utilizado para alcançar 1 milhão de usuários. Quando a gente olha para 1 milhão de usuários e analisa o Uber, ele demorou 70 meses para alcançar 1 milhão de usuários. A gente analisa a Netflix, 42 meses. Quando a gente analisa o Instagram, 15 meses. Quando a gente analisa o ChatGPT, 2 dias. Então, assim, isso fala sobre o tamanho do impacto da inteligência artificial no nosso mundo. Voltei para o Ceará, quando eu olho, está minha tia com um telefone na mão. Como é que eu faço um bolo de coco se eu não tenho creme de leite, não tenho leite desnatado, não tenho leite condensado? Rapaz, eu acho que o
Você está vendo por que eu tenho que colocar o negócio que isso aqui não é do Google, é meu? Porque senão dá um problema monstro, né? Então, assim, ela está lá, como é que eu faço? Eu acho que o GPT só voltou a falar assim, minha filha, eu não faço milagre não, assim, pelo amor de Deus. Aí ele respondeu lá, não, porque você pode usar, tu tem leite? Aí ela, não, não tenho leite. Tu tem não sei o quê? Aí ela, esse bicho aqui não presta para nada, não ajuda a gente para nada. Então, assim, quando eu vi essa arrumação, e ela usando voz, gente, ela não sabe usar um teclado, usando voz. Então, o que eu aprendi disso? É uma tecnologia que ela é muito democrática dentro da nossa empresa. Eu tenho um diretor aqui que usa, sim ou não? Eu tenho um gerente que usa, sim ou não? Eu tenho a minha tia que não sabe teclar, que usa. Então, assim, da alta à baixa gestão, da alta liderança ao nível de operacional, que está na nossa base, está utilizando esse tipo de ferramenta. E todas as vezes que a gente foi fazer uma análise de alguma tecnologia, de alguma solução para dentro da nossa empresa, a gente basicamente olha para esses 4 elementos: volume, qualidade, tempo e custo. Geralmente essa é a decisão. Tem algumas que fogem, compliance, convenção, etc. Mas essa aqui é 90% das decisões que são tomadas dentro do mundo corporativo, são tomadas em cima dessas bases. A pergunta é, aumenta volume? Aumenta a qualidade? Diminui meu tempo? Ou diminui meu custo? E sempre as soluções mexiam em 2 dessas variáveis, às vezes não respeitando uma grandeza. Às vezes ela melhorava a qualidade, mas aumentava custo. Então, ela não necessariamente diminuía custo. Às vezes ela aumentava volume, mas diminuía tempo, você tinha mais tempo para dedicar a essa situação. Quando chega a inteligência artificial, ela conseguiu aumentar o volume, ela conseguiu aumentar a qualidade, ela consegue diminuir o tempo e ela consegue diminuir o custo de uma forma impressionante. E é por isso que isso, em 2 anos, vem se tornado o tema de qualquer reunião, de qualquer conferência, inclusive dessa que a gente está falando nesse exato momento. Então, a inteligência artificial ela conseguiu unir 3 fatores que são suficientes para uma grande revolução corporativa. Todas as vezes que isso aqui aconteceu, mudou o mundo dos negócios. Abrangência, velocidade e impacto. Antes da inteligência artificial, a gente teve uma onda que ela não se consolidou. Ela quebrou antes de chegar na praia, chamada metaverso. Quem acompanhou aqui metaverso? Só se falava nisso, né? Tal qual a inteligência artificial. Inclusive, o Facebook, uma das maiores empresas do mundo, mudou o seu nome para Meta, justamente para acompanhar esse ciclo. Mas por que ele não funcionou tanto quanto a inteligência artificial? Vale lembrar que a onda do Meta foi uns 2 anos e meio, 3 anos, ou seja, é como se fosse a mesma onda da inteligência artificial agora. Só que a inteligência artificial hoje, a gente chega em 3 anos falando assim, isso aqui só cresce. Na época da Meta com o metaverso, a gente dizia assim, não sei não. Por quê? Você tinha que comprar um óculos, você tinha que ter um equipamento, você tinha que ter um dispositivo, você tinha que desenvolver muita coisa, e os profissionais que programam para o mundo 3D são profissionais caríssimos, é uma tecnologia que não é acessível. Quando a gente olha para a inteligência artificial, o que a gente precisa? Somente no WhatsApp, no Instagram, na voz, em tudo que você imaginar. Hoje em dia faz foto, faz imagem, faz tudo que você pode imaginar. Então, quando a gente olha para ela, ela consegue ter a abrangência, ela consegue ter uma velocidade, ela consegue ter um impacto gigantesco. Então, diante disso, vão ter pessoas que a gente vai passar pelo momento de redesenho profissional, organizacional. A gente vai passar pelo momento de sobrevivência. Isso aconteceu sempre na nossa história. Em 1900, teve a indústria do automobilismo. Todo mundo que trabalhava com ferradura, com essa galera, falou assim, e agora, o que vai acontecer comigo? Quando a gente passou lá por 1930, 1940, que teve as empresas de bens de consumo, e a galera que fazia geladeira, que fazia fogão, os lenhadores falaram, e agora, o que eu faço com a minha madeira? O que eu faço com o meu carvão? O que eu faço com os produtos que eu vendo aqui? A gente chegou em 1970 e 80, começaram a aparecer as varejistas, as grandes varejistas, e os pequenos falaram, e agora, o que eu vou fazer com isso? Em 90, apareceu as empresas dos websites, né? Então, assim, e agora? Quem não vende online faz o quê? Então, assim, em vários momentos da nossa vida, a gente teve várias quebras. E essa que a gente está vivendo agora é uma grande quebra. A gente dizia lá que em 1900 e em 2000, a gente falava, todas as empresas ou você .com ou você .fora. Era muito comum, virou um jargão para todo mundo. E as empresas de hoje, ou elas vão passar a utilizar inteligência artificial para melhorar seus processos, ou então elas não vão conseguir contar essa história daqui a 10 anos.
É simples, é uma verdade que às vezes não é tão doce, mas ela é uma verdade necessária da gente ouvir e buscar mudança. Como que a gente vai fazer para alcançar isso? E dentro desse momento de mudança, sempre a gente tem uma visão otimista e tem uma visão pessimista. Essa visão otimista e pessimista, na maioria das vezes, o otimista está falando que ele vai economizar metade dos trabalhos. O que isso significa? Que o que você faz em 8 horas, agora você vai fazer em 3. Que o que você fazia em hora, você vai fazer em 2. E isso, o que isso causa? Essa mudança vai fazer com que você produza 4 vezes mais. Essa é uma visão otimista. Então, cara, eu vou conseguir entrevistar 4 vezes mais pessoas, eu vou conseguir atender 4 vezes mais a minha área de BP, eu vou conseguir atender 4 vezes mais colaboradores do que eu não consegui atender. Eu consigo atender 40 vezes mais AVD, tendendo um feedback lá de que eu não conseguia fazer, eu era limitado a tempo, eu tinha que ter uma agenda. Mas e se eu colocasse essa pessoa para falar e eu tivesse um momento mais humano com as pessoas que realmente precisam da minha atenção? Eu acho que esse equilíbrio vai transformar. Quando a gente olha para a visão pessimista, os pessimistas estão falando assim, cara, isso aqui vai matar a metade dos nossos empregos. E essa galera é a que vai contar ou que vai ter que arranjar realmente um novo emprego, que não é a maioria da galera que está aqui, que está ouvindo, se antenando, buscando justamente entender dessa nova onda para a gente conseguir capitanear esse mercado. E eu chamo a atenção para vocês para esse outdoor. Essa aqui é a rua de São Francisco, aqui é Salesforce Tower. Não sei quantos de vocês já foram em São Francisco, mas aqueles que nunca foram vai dizer assim, amém, eu vou. Dizem amém, eu vou. Amém, eu vou, igreja. Amém, eu vou. Exatamente, amém, um dia eu vou. Essa aqui é Salesforce Tower, tem mais de 70 andares isso aí, só empresa de tecnologia. E eu chamo a atenção para esse outdoor. Opa, volta, queimou, aqui. Esse outdoor aqui, cara, eu falei assim, cara, mostra ou não mostro? Aí eu falei, não, vou mostrar, porque eu morei em vila a minha vida inteira e eu não me aguento esconder uma fofoca. E ele está falando o seguinte, ó, você precisa de um RH? E aí, continuando, aqui ele fala assim, ó, nós conseguimos substituir o seu RH inteiro por $3.000 por mês. Vocês acham que o cara que está fazendo esse outdoor, ele é o cara que vende para o RH? Nunca, né? Já pensou? Quem é que é líder de RH? Uma galera, né? Você ia receber um cara e dizer assim, ei, paga R$3.000 que eu vou substituir tu e todo mundo? Não, né? Por que isso vai acontecer? Ele vai vender para quem? Para o dono da empresa, não é isso? O cara que está pagando cheque, ele vai vender para uma alta gestão, para um diretor. Porque isso aqui, galera, é marketing de guerrilha. Quando ele leva um outdoor desse, meu amigo, para Main Street de São Francisco, e do lado da Salesforce Tower, que todo mundo que vai fazer reunião nessa torre ali está passando e está ouvindo esse negócio, cara, esse cara pagou muito caro. O problema é que a empresa aqui, que... Está gravando? Você sempre fica com medo de tomar um processo, meu jurídico já está cheio. Eles foram avaliados em 5,5 bilhões de dólares. E esses caras estão avançando pra caramba nesse mercado. Então, basicamente, o que ele diz é, você vai ter um agente para entrevistar todo mundo, você vai ter um agente para fazer avaliação de pessoas, você vai ter um agente de ouvidoria. Ah, mas, poxa, será que isso é tão humano? Cara, quem está pagando por isso aqui só quer chegar num resultado, infelizmente. Então, diante desse cenário, a gente tem as nossas duas visões. A do otimista que vai falar assim, eu vou aprender isso aqui antes de todo mundo, eu vou implantar isso na minha empresa do jeito que eu quero, ou vai ter um dia que tecnologias que vão chegar, ou uma empresa fornecedora vai chegar e vai dizer como é que a gente tem que fazer isso aqui dentro. Então, a gente está nessa opção de ainda lutar por essa área. Então, eu entendendo que ia resetar esse jogo, no começo do ano, até maio, mais ou menos, aproximadamente, a Google convidou a gente para ficar ali no Vale do Silício, e eu fui para essa universidade aqui, chamada Stanford. Então, Stanford é uma universidade gigantesca, é muito conhecida, não sei quantos de vocês conhecem, mas lá estudaram grandes pessoas, Steve Jobs estudou lá, Mark Zuckerberg estudou lá, e eu estudei lá. O cearense, né? Então, assim, vamos lá, vamos ver o que estão falando sobre Stanford. Todo mundo pergunta, ei, como é lá? Só que, cara, quem pagou não fui eu, o cheque não era meu, eu não sei quanto custa, que eu já adianto logo essas coisas. Faça a mínima noção como é que faz a inscrição, eu somente fui. E aí, esse cara aqui é nada mais, nada menos o cara que investiu no Uber, na Netflix, no Airbnb, ele é um dos maiores investidores do Vale do Silício. Eles nada mais fazem do que juntar grandes pessoas, com grandes cérebros, com grandes mentes, fazer exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Eles convidam grandes facilitadores, com grandes pessoas que são muito promissoras e colocam elas para conversar. Só. Quando eu falo isso, as pessoas ficam frustradas. Tipo essa cara que vocês estão fazendo agora. Eles ficam assim, não, eu imaginava que era muito mais do que isso. Não é. Eles trazem os problemas do mundo e botam a galera para conversar. E essa pessoa
que está aqui, ele falou que esses negócios vão ser, esse investidor aqui, ele falou, cara, os negócios vão mudar daqui para frente. O meu principal fator para investir em uma empresa é quantos milhões de dólares ele consegue faturar com quantos colaboradores. Então, se você fatura só, por exemplo, 1 milhão e você tem 10 colaboradores, então, cada colaborador seu vale 100 mil. Entendeu a lógica? Então, o que ele basicamente quer entender é, essa empresa fatura quantos milhões? 20. Mas quantos colaboradores ele tem? 5. Ah, beleza, então cada colaborador vale. Então, esse é um excelente fator para ele entender que essa empresa é tecnológica e que ela vai escalar para caramba. Então, esse é o principal. Por quê? Com o uso da inteligência artificial, você vai ter departamentos de uma pessoa. Você vai ter departamentos inteiros de 12, que eram 12, 15, 20 pessoas, com 2. É só você olhar, antigamente tinha aquelas áreas de atendimento que tinha 100 pontos de atendimento. Hoje em dia você tem 1, 2 ou 3 caras que trabalham nisso aí, o restante muito automatizado, um fluxo muito automatizado. Então, um departamento inteiro se transformou em 2 pessoas. Já essa pessoa aqui, que trouxeram, ela é uma CHRO, né? Então, tipo um CEO do RH, e ela basicamente trouxe muita... E aí eu achei muito interessante. Eu falei, cara, por que para falar de disrupção no mundo dos negócios, trouxeram um cara que investe em empresa de inteligência artificial e uma gestora de RH? Eu falei assim, pô, achei massa a ideia. E basicamente ela trouxe a visão dela. Então ela foi muito mais na visão de que o RH vai capitanear essas pessoas, essa revolução dentro das empresas. E por que o RH? Porque nesse primeiro momento, essa revolução ela é baseada ainda em pessoas especialistas, em pessoas que têm um conhecimento, em pessoas que conectam. Uma das principais perguntas que o Google faz hoje nos seus processos de entrevista é, o que você faz de excelente? E é impressionante que muitas pessoas não sabem dizer. Então, tipo assim, o que você faz que é bom? Eu participei de uma que o cara falou assim, cara, eu toco bateria como ninguém. Ele chegou a ser contratado. Então, assim, ele quer saber que se você tem um resultado, ou se você é uma boa pessoa em alguma área da sua vida, você vai levar isso para a vida inteira. Eu estava conversando com o Thiago aqui, e ele estava falando assim, cara, eu fui um excelente nadador, já já ele vai entrar aqui, vai nadar de braçada, eu falei que eu ia movimentar a piscina, ele está ouvindo agora e está até assustado, porque a gente não combinou estar falando isso. Então, ele vai nadar de braçada aqui, ele falou, cara, agora eu estou mexendo com seguros. Então, cara, o cara que é um nadador de excelência, que é um medalhista olímpico, que faz isso com excelência em qualquer área da vida dele, você pode botar ele em qualquer área aqui. Se for para jogar xadrez, já já ele vira o melhor jogador de xadrez. Se for para mexer com seguro, se for para trabalhar com comercial, porque comportamentos de excelência, eles se repetem. Então, dito isso, no mundo de inteligência artificial, você vai ter pessoas especialistas que conseguem fazer conexão. E é impressionante que às vezes a gente olha para o nosso time de TI e a gente fala assim, pô, como é que pode? Um cara desse tão inteligente, eu tenho que falar para ele o que ele tem que fazer? Não tem isso. Porque às vezes o cara é inteligente, mas o cara não tem a visão do todo. Então a gente vai ter muito mais pessoas com a visão do todo dentro do nosso negócio. E aí, quando a gente trouxe para ela trouxe uma visão bem interessante chamada inteligência. E aí eu fiquei me perguntando o que seria isso. Basicamente, ela disse o seguinte, que até hoje, a gente sempre trabalhou com a nossa inteligência, aquilo que está dentro da nossa cabeça. E aquilo que está dentro da nossa cabeça, a gente aprendeu na escola, no curso, na faculdade, na pós, no mestrado, etc. Só que agora, com o mundo da inteligência artificial, a gente tem uma inteligência que está fora da nossa cabeça, ela está externa. Então, você tem 2 pessoas com a mesma formação, com o mesmo background, às vezes com a mesma história, mas o fator externo está fazendo diferença. Uma que consegue utilizar muito bem a inteligência artificial está voando, a outra que não conseguiu se adaptar parou. Então, esse novo conceito de inteligência muda para o RH no momento do recrutamento e seleção. Ela vai falar o seguinte, como é que eu avalio uma pessoa, não pelo que tem na cabeça dele, mas pelo que tem na cabeça dele somado a alguma coisa que está fora. E essa coisa que está fora está no meu bolso, está no seu computador, está no Copilot da empresa que vocês usam. Então, a inteligência das pessoas deixaram de ser medida pelo somente o seu QI, o que está dentro, mas aquilo que eu consigo gerar com as tecnologias que vêm agregar no meu negócio. Outra coisa que ela falou muito é que essa área sempre foi chamada de recursos humanos. Aí tem aquela discussão aqui no Brasil, né? Ah, mas humanos não são recursos, né? E aí a gente fica 2 horas falando só sobre esse papo e é super interessante, eu gosto pra caramba. Mas só que agora realmente a gente teve um problema. O problema foi que realmente agora a gente não tem só recursos humanos dentro da empresa. A gente tem recursos que não são humanos. O bot... Tem bot, quem já viu empresas aqui que dão nome para o bot, que dão nome para a automação? Muita gente, né? Ele recebeu um nome, ele nada mais é do que um colaborador, que não almoça, merenda, janta, trabalha 24 horas por dia, não pede para tirar férias, não dá burnout e tem a saúde mental incrível.
Então, assim, isso é um recurso ou não é? Vocês estão rindo, né? Vocês gostam, né? Qualquer coisa vocês podem dizer que eu falei, tá? Vocês chegam na empresa deles, vocês fazem isso, é de que eu falei. Então, vocês têm um recurso na empresa de vocês, que esse recurso, ele não é mais humano. E ele precisa ser gerido, concorda ou não? Quem é que toma conta desse bot? Quem é que está agregando inteligência para ele? Quem é que está imputando dados para essa pessoa? Quem é que está desenvolvendo esse bot? Já que você chama ele de Maia, de Maria, de Paulo, do que quer que seja, quem é que está fazendo o desenvolvimento dele? Quem é que faz o PDI? O PDI quando ele erra, quem é que diz para ele que ele está errado? Quando ele toma uma decisão que não deveria ter sido feita, quem é a pessoa que está consertando ele? Quem é que está fazendo reunião de feedback com esse bot? Se ninguém fizer reunião de feedback com esse bot, eu sei que essa conversa parece ser muito estranha, mas ela vai ser muito real daqui a 2, 3 anos. Porque nesse momento é estranho. É estranho é estranho como várias outras coisas da nossa vida um dia já foi, né? Gente, a gente passava música por Bluetooth, né? A gente se gabava de ter um celular com a tela laranja. Né? A gente encostava um de frente para o outro, assim. Então, teve muitas coisas estranhas que hoje em dia a gente começou a superar. E, dito isso, a gente vai ter um novo desenho organizacional. Então, a gente tem muito papel do gerente de RH, que esse papel do gerente de RH, ele passou pelo novo desenho organizacional. A gente vai ter time de especialistas e a gente vai ter agentes no meio desses especialistas. Então, eu acredito muito que esses especialistas, como a pessoa que estava palestrando antes de mim aqui, tá ali, ela falou assim, qual que é o tamanho dessa cadeira? Não foi uma das perguntas que ela falou e eu gravei isso no meu coração. De toda a palestra dela, não que não teve nada, mas isso aqui foi o que eu fiquei em loop. Eu tenho TDAH, amigo, eu me agarrei nisso aí, sentei embaixo de uma árvore e fiquei pensando. Então, assim, dito isso, eu falei assim, cara, qual que é o tamanho dessa cadeira? Então, a gente vai ter muitos especialistas que vão ter agentes, que vão ser os colaboradores ligados a esse cara. Então, a gente vai começar a contratar para RH, e a gente sempre falou assim, me conta um case de sucesso de contratação que tu fez. Perguntas novas que vão começar a surgir. Me conte um case de inteligência artificial que você usou no antigo emprego. Isso vai ser muito presente. Essa pessoa, nossa CHRO lá, porque isso a gente faz hard skill, a gente faz uma análise técnica, a gente faz soft skills, para pegar se esse cara dá bom dia ou não, se ele abraça a árvore, se ele não bate no coleguinha, a gente faz esse tipo de análise, né? A gente faz o perfil comportamental, para saber se é DISC, se é dominante, se é influente, se é conforme, se é estável, se é a parada toda lá, mas a gente não está fazendo um assessment de tecnologia nas pessoas que entram na nossa empresa. E se a gente está buscando renovação tecnológica ou fazer uma revolução disso, vocês concordam sim ou não que isso era crucial? Então, assim, no Google hoje, basicamente, esse letramento ele é obrigatório. E dentro dos desenhos que a gente acredita que isso vai acontecer muito o papel de especialistas orquestrando inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela não é nada mais do que um pau mandado que saiu da cabeça de alguém. Quem é esse alguém? A importância vai estar em cima dessa cabeça. Então, se eu vou fazer uma inteligência artificial que vai fazer emissão de boleto fiscal, quem foi que treinou ela para fazer isso? Eu quero saber quem foi que treinou ela, não quem ela é. Então, antigamente, no mundo, a gente sempre olhava para a filosofia, né? Quando chegava um filósofo na Grécia, lá no mundo antigo, a gente dizia, esse cara aprendeu com quem? Era o que a gente dizia, né? Hoje, no nosso mundo, a gente olha para o LinkedIn e fala, esse cara trabalhou onde? Então, agora, quando a gente olhar para a inteligência artificial, a gente vai falar assim, cara, quem treinou essa pessoa? Quem foi que treinou esse agente? Quem é o background? Que vivência esse cara tem para ter treinado uma emissora de boleto de nota fiscal que atende? Porque, na verdade, a gente sempre disse assim, eu gosto de um atendimento humanizado. Isso é um discurso que ele é muito claro e ele é uma verdade para todo mundo, né? Todo mundo gosta de um discurso automatizado. Mas existe uma pergunta por trás ainda, que ninguém gostaria de estar sendo atendido. Porque o melhor atendimento é aquele que não causou fricção. Eu não preciso falar com a Valora, ela me atende tão bem que eu não preciso estar acionando a área de suporte. Exemplo. Por quê? Porque o processo foi fluido. Se o processo foi fluido, eu não precisei de atendimento. Na verdade, quando a gente diz que não gosta de um bot, todo mundo está preocupado em quê? Resolver o seu problema no menor tempo possível. A gente, na verdade, não gosta de bot ruim. Aquele bot que tu fica falando 10 vezes a mesma coisa e não te entende. Mas a partir do momento que a gente começou a chegar nesse nível, que ele te responde em 1 minuto, tu nunca mais vai querer falar com um atendente humano. E isso já está mudando. Então, assim, essas coisas vão melhorar de uma escala que não tem tamanho. E aí a gente vai entrar em algumas áreas grandes aqui do nosso conhecimento. Uma é a hiperpersonalização. Gente, a gente vai ter muito histórico. Viagens, famílias, férias. Imagina você saber que o perfil comportamental do Francisco, que trabalha na liderança da sua área logística, é dominante. Então, a gente vai mandar uma mensagem de férias para ele com base no perfil dominante dele. Entra numa hiperpersonalização que o teu RH não sabe.
A gente aplica assessment de 3, 6 meses lá para pegar perfil comportamental. A gente não lembra do perfil comportamental de cada um. A gente lembra dos mais próximos. A gente é gerente líder, a gente sabe ali do nosso coordenador, do cara. Mas a galera que está lá na operação, imagina você mandar uma mensagem de férias com ele, com a família, com o jogo de futebol que ele gosta. Fala, cara, tu vai sair de férias, e aí? Vai assistir o jogo do Flamengo hoje o dia inteiro, né? Então, tipo assim, ele vai dizer, caraca, essa empresa conhece a minha vida. Ele sabe que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço, o que eu não faço. Então, uma hiperpersonalização do atendimento e do cuidado com o colaborador vai começar a surgir possibilitado pela inteligência artificial. Então, eu acho que, dito isso, tem um segundo ponto que eu queria falar com vocês, que é como implementar a inteligência artificial na prática, né? Eu acho que o primeiro ponto, a gente tem que falar de mentalidade. Mentalidade, eu trago muito aqui uma metodologia que o Google tem chamada 70-20-10. Alguém já ouviu falar? Mas, basicamente, ela é 70% do seu tempo você faz o arroz com feijão. Qual é o core do seu negócio? É benefício? Meu amigo, foca no benefício. É seguro? É seguro. O que mais que... Qual é o core? O que que tu tem que entregar? 70% do teu tempo é em cima disso. 20%, não fica inventando, não cria um projeto que te tome o dia inteiro. Isso não faz sentido. Tu vai morrer e não vai conseguir botar ele para funcionar. Então, o Google acredita exatamente nessa metodologia. 20% é o quê? Melhoria do que tu faz. Então, só para dividir aqui, se o teu dia tem 10 horas, pelas 10 horas não, é hora extra, tá? Tem 8. Então, se o teu dia tem 8 horas, você vai pegar 70% dele e você vai trabalhar no seu arroz com feijão. 20% do seu tempo, você vai trabalhar com melhoria contínua. Como é? Cara, se eu estou falando aqui de 40 horas semanais, se eu estou falando de 20% ali, eu estou falando que meio-dia ali, 6 horas aproximadamente, você vai pegar para fazer uma melhoria. Isso durante a semana. Divide meia hora, meia hora por dia, 40 minutos por dia, para você olhar para o seu processo e dizer assim, como é que eu melhoro isso aqui? Como é que isso aqui pode ser melhor? E às vezes é um processo. Eu digo que a gente está muito acostumado a falar de inteligência artificial, isso de uma certa forma está prejudicando, porque as pessoas estão querendo implementar inteligência artificial antes de ter inteligência. O cara quer implementar inteligência artificial antes de ter processo. O cara quer implementar inteligência artificial antes de ter dados. Ele quer implementar inteligência artificial antes de ter conversado com as pessoas, que fazem aquele processo no manual. E a gente vai ter um problema gigantesco com isso. Então, 20% a gente usa para melhoria contínua. E 10%, Pelais, para que a gente usa esses 10%? São chamados de salto de fé. Nesse caso, eu usei 10% para poder dar um grau na bicicleta da empresa lá na Califórnia. Então, assim, eu falei assim, cara, eu nunca aprendi a empinar a roda da bicicleta, eu fiquei tentando empinar a roda da bicicleta faz bem meia hora. Eu falei assim, agora eu entendi, porque só tinha um cearense lá na Google da Califórnia, né? Então, mas 10% é salto de fé. E o que é salto de fé? É uma coisa que não tem nada a ver com o teu dia a dia. Então, por exemplo, se 70% é core e 20% é melhorando o que você faz no core, os 10% você que é do RH, vai dar uma sentada nesses 10% de tempo, que seriam 2 horas do teu mês, ou 2 ou 3 horas do teu mês, e sentar do lado do cara lá da logística. E sentar lá do lado do cara que faz entrega. Porque justamente dessa ideia que às vezes a gente não dá um valor devido, sabe que ideias nasceram disso aqui? Google Drive. Quem usa aqui Google Drive? Quem usa Gmail? Quem usa Google Meet? Quem usa o Waze? Todas elas nasceram desse 10%. Ou seja, o Google só não é dono do ortobon na tua vida, né? De resto, então assim, a gente tem bastante informação sobre vocês. Então esses 10% que a gente vai fazer é salto de fé, uma coisa que não está no teu dia a dia, que você vai se conectar na sua empresa. Porque ou você melhora o seu dia, ou você vai melhorar o dia da outra pessoa. Então, de alguma forma. Às vezes é você que é da TI, vai sentar lá no time de atendimento. Que nem já aconteceu, na própria Google, o cara acessava, tipo assim, 3 telas. E aí um cara da TI falou assim, tu sabia que tem como tu baixar um software e na mesma tela tu colocar 3 janelas? Aí o cara falou, não, aqui ninguém sabia. 250 pontos de atendimentos lá para atender essa galera. Então, assim, imagina, impacto. Porque um cara da TI foi gastar 10% do tempo dele do mês fazendo um negócio desse. Então, segundo ponto, é um RH AI First. Isso aqui vai mudar e a gente vai conseguir implementar isso. As contratações novas que vão começar a surgir vão fazer 2 perguntas. Hoje em dia, no Google e nas grandes Big Techs que a gente tem trabalhado e que a gente viu lá no Vale do Silício, eles não contratam mais ninguém se isso aqui não estiver muito claro. Tentou resolver com IA já e não conseguiu? Essa é a primeira pergunta. Porque você vai adicionar headcount, custo fixo, custo na sua empresa. Se uma AI... Porque, gente, se uma AI consegue resolver, você vai colocar um humano para fazer isso?
Você está desmerecendo a inteligência de uma pessoa que é muito maior, um coração, um sonho, pessoas, e você está falando assim, cara, se isso aqui é tão simples e você consegue automatizar, precisa realmente de uma pessoa para isso? Essa é uma primeira pergunta que a gente começa a fazer. Segunda pergunta, qual KPI e OKR esse cara altera? Se isso não tiver claro, não contrata. E KPI é indicador, OKR, não sei quantos de vocês utilizam. OKR também nasceu no Google. Quantos de vocês sabiam disso? 10% só. Então, os 10% de saltos de fé, o OKR, que é objetivos, Objective Key Results, né? Então, que são os OKRs lá e resultados chaves, nasceu dentro do Google nos 10% de salto de fé. Hoje em dia, as empresas, todo mundo usa. É um pouco da nossa metodologia. E ele fala o seguinte, ó, na folhinha do RH, no formulário, ninguém abre uma vaga se não tiver lá. Qual é o KPI que esse cara vai ajudar? Ele é responsável pelo quê? Porque todo o resto dali para frente vai movimentar a avaliação de desempenho dele, o PDI dele, a carreira dele, cargos e salários, remuneração e benefício, todo o resto desse cara ali dentro. Porque ou ele bate ou ele não bate. Às vezes isso não é tão claro, mas ainda assim tem que ter algum KPI que fica ligado a esse cara. Eu acho que o segundo ponto é um overprocess. E esse overprocess às vezes todo mundo diz assim, o nosso processo não tem processo. Na verdade, sempre tem processo. Às vezes ele não está estruturado. Porque se ele é feito dentro da empresa da gente, ele existe. O problema é que ele está na cabeça de alguém. Ou ele está na cabeça... mas às vezes é feito de 3 formas diferentes. Beleza, porque tem 3 processos. Então, não é que não tem processo, é que tem processo demais na cabeça dos outros. Então, para a gente trabalhar com inteligência artificial, a gente vai precisar organizar isso tudo. E essa organização, porque senão, gente, a IA... ela vai deixar de te agregar valor e ela vai fazer parte da tua bagunça. Então, se a gente não tem processo, se a gente não tem pontos para atendimento, se a gente não consegue fazer isso de ponta a ponta, ela vai entrar na bagunça junto com a gente. Outro ponto é gatilho. Então, justamente essas etapas. Cara, se você está trabalhando num processo hoje, quais são as suas etapas e quais são os seus gatilhos? Às vezes a gente desenha as etapas, mas a gente não desenha os gatilhos. O que faz que um processo saia daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e o objetivo? Às vezes isso não está claro. E a gente avança candidato sem saber quais são os gatilhos. Se eu fosse falar do conceito mais simples, eu vou abrir uma vaga. Beleza. Esse cara se aplicou no meu ATS, o que ele tem que ter? Cara, 2 anos de experiência profissional. Segundo cheque, salário entre 3 e 5 mil. Terceiro cheque. Esse terceiro cheque aqui, cara, nível superior completo. E esse amarelo aqui é um desejável. Ele pode até não ter, mas tem que estar claro. Beleza, ele passou para esse segundo ponto, porque se não tiver claro, a IA não vai conseguir agregar valor para o teu processo. Tem que estar claro, tem que ser objetivo. Se tudo é subjetivo, então a gente não tem uma organização. A gente precisa deixar claro, de alguma forma isso chega num fator objetivo. E às vezes esse exercício nem sempre é tão simples. Outro ponto também é overdados. Vocês já ouviram a discussão de que no mundo da inteligência artificial, quem manda nelas são os dados? E esses dados a gente tem na nossa empresa, a gente está usando e abusando dele, a gente não salva ele em canto nenhum. É muito comum a gente atender ou chegar próximos de RH, por exemplo, que eles não conseguem ter, de uma forma muito clara, quantos méritos um colaborador recebeu há 3 anos atrás. Ou o que foi a vivência, como foi o recrutamento. Às vezes a gente está falando de dados, a gente abre lá, analista comercial. A gente faz 50 vagas dessas durante o ano. A gente preenche as 50, mas a gente não tem uma inteligência sobre esse processo. É impressionante. Quando a gente fala de contratar uma pessoa, a gente está falando de contratar uma persona. O que tem em comum entre essas 50 vagas que a gente fez? Quem é a persona? Quem são as pessoas que mais deram certo de 0 a 10? Se você botar isso numa planilha, as 50 vagas, bora botar aqui que passou 5 mil pessoas. Se para cada perfil daquele você atribuir uma nota de 0 a 10, você diz, olha, essa pessoa foi uma nota 8, uma nota 9, uma nota 7, uma nota 5. Eu estou falando só de planilha. Se no final do ano, com essas 50 vagas, tu pegar essas 5 mil pessoas que estão lá e filtrar, eu só quero pessoas 9 e 10, você vai ter pelo menos ali umas 400 pessoas. Se tu entregar essas 400 pessoas para uma inteligência artificial e falar assim, o que tem padrão entre essas pessoas, você vai achar bizarro. Porque você vai ter, dentro da sua entrevista, as pessoas mais nota 9 e 10 do processo. E a gente não tem essa inteligência porque a gente simplesmente descarta os dados das entrevistas. A gente passa 1 hora entrevistando todo mundo, a gente não tira a riqueza dessa informação. Então, vai ter um processo no RH chamado de overdados. Nunca vai ser tão necessário a cadeira de People Analytics. Nunca vai ser não necessário cadeira de analista de dados dentro do RH. Então, cada vez mais, se o nosso valor está aí dentro de pessoas, imagina eu não conseguir ter isso. Segundo ponto é um Big Dream. A gente vai implementar isso, né? Imagina que eu quero fazer um recrutamento e seleção topo de funil com inteligência artificial.
Se eu quero fazer isso, eu tenho que quebrar isso em etapas. Isso aqui chama muito do modelo de mapa de Gantt. É muito comum na gestão de projetos e inteligência ágil. Então, eu preciso fazer o seguinte, eu não preciso fazer uma inteligência artificial que faça o recrutamento topo de funil de ponta a ponta. Eu preciso fazer só o seguinte, cara, faz uma IA que faça o alinhamento. Uma vaga bem alinhada é 80% do processo. Se a gente consegue fazer só o alinhamento, já agregou muito valor. Depois, publicação. Eu estou comunicando do jeito certo, no canal certo, no público certo, com as pessoas certas, falando na galera certa. Terceiro ponto, entrevista topo de funil. Você vai quebrando isso até chegar no score. Geralmente a gente quer chegar logo no score, né? Ah, IA me dá um score que diz que aquela pessoa é 9,5. Então contrata sem entrevistar. Significa dizer que a gente nem confia nesse score, né? Então isso aí acontece no nosso dia a dia. Então, fechando o nosso papo aqui, gente, eu vou falar de novo. Cadê minha amiga que está gravando? Está gravando? Pronto, vai gravar agora, tá? Gente, então, fechando o nosso papo aqui. Olha aí. Eu falei para vocês um pouquinho de inteligência artificial e eu mostrei o meu grande projeto aqui. Só que, de fato, esse grande projeto, ele ainda não existe. Ele é artificial. Eu gerei todas essas crianças aí com inteligência artificial. Mas o que é de verdade nessa foto é o meu desejo de ser pai. Então, eu utilizei a inteligência artificial e eu dei nome para cada um. E todos esses nomes foram pesquisados, buscados, o seu significado de cada um. Eu sei o que cada um representa, eu desenhei a personalidade, a competência deles. Eu oro por eles todo dia. Eu sonho com eles. Eu já sei que, cara, tem um aqui que eu disse que toca bateria. Olha aqui com a baqueta, ó. Então, assim, cara, eu desenhei cada um. Então, apesar deles serem artificiais, eles são muito reais para dentro do meu coração. Então, eu queria mostrar esse vídeo aqui para vocês. Deixa ali vocês verem. Essas aqui são as medidas que a gente faz para avaliar o crescimento do bebê. Através das medidas do crescimento, eu consigo dizer se ele é magro, se ele é pequeno, se ele é um bebê comprido, se ele é um bebê gordo. A cabeça um pouco mais oval, com o fêmur um pouco mais curto, mostrando características aí familiares que a gente está passando para o feto. Eu montei um programa que gera notas musicais em função dos dados obtidos no ultrassom. Na verdade, isso é fruto de muitas tentativas, de modo a obter notas que tivessem futuro, depois que a gente jogasse na mão de um músico, né? O desafio é a gente pegar essas 7 frequências, ou seja, essas 7 notas, né, sem alterar nenhuma delas, a gente chegar numa melodia que seja agradável aos ouvidos. E daí, em cima disso, construir uma harmonia, construir um arranjo. O importante é que o DNA dessa sequência está aqui, dessas 7 notas, né? A gente basicamente está colocando uma moldura em volta de um quadro, né? Eu não tenho realmente palavra para explicar o que foi isso. Tipo, abrir as cortinas e ver que tinha uma orquestra tocando o meu filho.
É algo que eu vou levar para sempre comigo. E que eu quero muito compartilhar com ele essa experiência. Que ele saiba como foi. Então, gente, eu tenho uma parte do meu sonho, que é a minha esposa. E enquanto a gente fala muito sobre inteligência artificial, a gente tem as batidas do nosso coração que nos transformam em humanos. Vocês são líderes de RH das empresas. E enquanto a gente estiver falando de dados que são sobre pessoas, eles nunca vão ser só dados. Muito obrigado. Até mais. Meu amigo.